A espera que ilumina o caminho. O sol começava a se pôr sobre Tessalônica quando Lídia, uma comerciante de púrpura, fechou as portas de sua casa para receber os irmãos que chegavam em silêncio. Não era uma reunião comum. As cartas de Paulo, recém-lidas em voz alta por Silas, ainda ecoavam nos corações como um vento que antecede a tempestade. Falavam do Senhor que voltaria, não como um mistério distante, mas como uma promessa tão certa quanto o amanhecer após a noite mais longa. O primeiro princípio era claro como a água de um poço profundo: Jesus voltará. Não como um mito ou uma esperança vaga, mas como um fato selado pela própria palavra daquele que ressuscitou. Os irmãos se entreolhavam, lembrando das palavras de Paulo: o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, 1 Ts 4:16. Não havia dúvida, apenas a certeza que aquecia a alma como brasas em uma noite fria. Mas a certeza não era para gerar ociosidade. A volta de Jesus exige santidade, lembrava Timóteo, o jovem discípulo que acompanhará Paulo. Não se tratava de uma moral rígida, mas de uma vida transformada, vasos de barro carregando um tesouro. As mãos que antes teciam tecidos agora se estendiam aos necessitados, os lábios que murmuravam queixas passavam a entoar hinos na prisão. Porque está é a vontade de Deus, a vossa santificação, 1 Ts 4:3. E havia um alerta solene: o dia virá como ladrão na noite. Não para surpreender os que vigiam, mas para pegar desprevenidos aqueles que dormem no conforto das ilusões. Lídia recordava das noites em que, criança, esperava o pai voltar de uma viagem longa. Ela não sabia a hora, mas mantinha a lâmpada acesa. Assim devia ser a espera do Senhor, não com medo, mas com prontidão, como quem sabe que o amado pode chegar a qualquer momento. Paulo falará também da ressurreição dos que dormem. Aquilo tinha consolado as viúvas que choravam seus maridos mortos pela perseguição. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, 1 Ts 4:16. Não eram a Deus, mas um até logo. A morte, que parecia um abismo, revelava-se uma ponte estreita para a eternidade. Mas a esperança não era individual. A volta de Jesus une a igreja. Os irmãos de Tessalônica, divididos por origens e ofícios, agora se reconheciam como pedras de um mesmo edifício. Judeus e gentios, escravos e livres, todos aguardavam o mesmo Senhor. Edificai-vos uns aos outros, a 1 Ts 5:11, escrevera Paulo. A espera não era solitária, era um coro que se preparava para cantar a mesma canção. E havia um mistério que os fazia tremer: o anticristo virá antes. Não um monstro de chifres, mas a sutileza do engano, homens que trocariam a verdade por mentiras, chamando o mal de bem. Não vos deixeis enganar, 2 Ts 2:3, advertir o apóstolo. A fé não era cega, era um farol que distinguia a voz do pastor das vozes estranhas. Mas mesmo diante da apostasia, Deus não abandonaria os seus. O Espírito que habitava neles era a garantia de que, por mais que as trevas crescessem, a luz não seria apagada. Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação, 1 Ts 5:9. A perseguição não era um sinal de abandono, mas de que pertenciam a um reino que o mundo não podia compreender. E assim, entre orações e pães partilhados, eles aprendiam que a espera é ativa. Não se tratava de cruzar os braços, mas de trabalhar enquanto era dia. As mãos que semeavam trigo, que consertavam redes ou que escreviam cartas, faziam-no como quem sabe que cada ato tem peso eterno. Que cada um permaneça na vocação em que foi chamado, a 1 Cor 7:20, mas que o fizesse com excelência, como um culto ao Deus que tudo vê. Havia também um convite à paz em meio ao caos. O mundo clamava por segurança em impérios e exércitos, mas eles haviam encontrado descanso em um rei que não era deste mundo. A paz de Deus guardará os vossos corações, AFP 4:7. Mesmo quando as notícias de perseguições chegavam de Roma, seus rostos não se turvavam. A paz não era ausência de tempestade, mas a certeza de que o timoneiro conhecia cada onda. E por fim, o princípio que selava a todos os outros: a esperança é um fogo que se espalha. Não podiam guardar só para si a certeza da volta de Jesus. Assim como uma lâmpada não se acende para ficar debaixo do alqueire, a fé deles devia brilhar nas praças, nos mercados, nas sinagogas. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação, 1 Ts 4:7, e essa santidade era um convite aberto a todos que quisessem ouvir. Quando a última oração foi dita e os irmãos se despediram sob o céu estrelado, Lídia ficou por um momento à porta, olhando a cidade adormecida.
Não sabia quando o Senhor voltaria. Mas sabia que, enquanto esperava, cada ato de amor era uma pedra no caminho que levava ao encontro de aquele que já havia chamado pelo nome. E isso bastava. A manhã seguinte chegou com o cheiro de pão fresco vindo das padarias próximas ao rio. Lídia amassava a massa com as mãos calejadas, mas seu pensamento estava longe dali. Na noite anterior, um jovem chamado Timóteo, recém-chegado de Listra, havia falado sobre as perseguições que se intensificavam nas províncias do leste. Eles queimam os rolos das Escrituras, dissera ele, com a voz trêmula, e obrigam os irmãos a blasfemar sob ameaça de morte. As palavras ecoavam em sua memória enquanto ela trabalhava, misturando-se ao som das águas do Gângetes batendo nas margens. Do lado de fora, uma criança chorava. Lídia enxugou as mãos no avental e saiu. Era Jonatas, filho de Raquel, a viúva que vivia na casa ao lado. O menino, de não mais que 7 anos, segurou sua saia com os dedinhos sujos de terra. Minha mãe não acorda, sussurrou. O coração de Lídia apertou. Ela conhecia aquele silêncio na voz das crianças, o mesmo que ouvirá nos escravos que chegavam ao mercado, nos doentes abandonados às portas do templo de Asclépio. Dentro da casa humilde, Raquel jazia sobre um colchão de palha, o rosto pálido, os lábios ressecados. A febre a consumia havia dias, mas ela se recusará a ser levada aos sacerdotes pagãos. Confio no Senhor, murmurara na última vez que Lídia a visitará. Agora, seu peito subia e descia em respirações curtas, como se cada sopro fosse uma batalha. Lídia ajoelhou-se ao seu lado, molhou um pano na bacia de água e passou-lhe pela testa. Ouça-me, irmã, disse baixinho, enquanto Jonatas, agachado num canto, observava com olhos arregalados. Você não está sozinha. Nem agora, nem na hora que lhe chamar. Raquel abriu os olhos por um instante, como se o som da voz de Lídia a puxasse de volta de um lugar distante. Eu sei, sussurrou. Mas, e ele? Seu olhar trêmulo buscou o filho. Lídia não teve palavras. Apenas apertou a mão da mulher e começou a cantar, bem baixo, o salmo que as mães de Tiatira ensinavam às crianças antes de dormirem: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jonatas aproximou-se, encostando a cabeça no ombro de Lídia, e juntas esperaram. Quando o sol estava a pino, Raquel partiu. Não com gritos, nem com desespero, mas como quem finalmente vê uma luz depois de longa caminhada na escuridão. Lídia fechou seus olhos, beijou sua testa e depois abraçou Jonatas com força. Ela está com ele agora, disse. O menino não chorou. Apenas assentiu, como se já soubesse. Naquele mesmo dia, à tarde, quando os tecelões e comerciantes começaram a fechar suas tendas no agora, Lídia reuniu os irmãos na sua casa. Não era um luto silencioso. Cantaram hinos, partilharam pão e vinho, e Timóteo, com a voz ainda rouca de emoção, leu as palavras de Paulo: Não queiramos, irmãos, que ignoreis acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. 1 TS 4h13. Depois, decidiram, Jonatas ficaria com Elias, o velho carpinteiro, até que crescesse o suficiente para aprender um ofício. Nenhum órfão entre nós, dissera Pedro, o pescador de Betsaida, e todos concordaram. Mas Lídia sabia que a notícia da morte de Raquel não demoraria a chegar aos ouvidos das autoridades. Uma mulher que recusava os deuses da cidade, que morria confiante em um Deus crucificado, isso era perigoso. E de fato, ao anoitecer, quando ela voltava da fonte com um cântaro de água, 2 soldados romanos a interceptaram. Você é a líder daqueles que adoram o Cristo? Perguntou um deles, com um sorriso que não chegava aos olhos. Lídia não negou. Não mentiu. Apenas olhou nos olhos do homem e disse: sim. E você é bem-vindo para ouvir a verdade. O soldado ri, mas seu companheiro, mais jovem, hesitou. O que é que vocês têm de tão especial? Murmurou, como se a pergunta lhe escapasse sem querer. Lídia sorriu. Algo que nem espadas nem fogueiras podem tirar. Eles a deixaram ir dessa vez. Mas a cidade não dormia em paz. Nas ruas estreitas, entre os murmúrios dos mercadores e o riso das cortesãs, algo se movia. Uma semente plantada no silêncio, regada com lágrimas e sangue. E Lídia, enquanto trancava a porta naquela noite, soube que o fogo da esperança, aquele mesmo que ardia em Raquel, em Timóteo, em cada um que ousava crer, não se apagaria.
porque a noite, por mais longa que fosse, não tinha poder sobre a aurora. A manhã seguinte chegou com um vento cortante, carregando o cheiro de pão fresco e cinzas. Lídia acendeu a lareira com mãos firmes, observando as chamas dançarem sobre os troncos secos. Não havia pressa em seus gestos, mas uma quietude que contrastava com o burburinho lá fora. As ruas, antes silenciosas, agora fervilhavam com boatos. O governador havia convocado uma reunião no salão principal, e os soldados, mais numerosos que de costume, patrulhavam com olhares desconfiados. Ela não precisou sair para saber o que se passava. As paredes finas da casa deixavam escapar fragmentos de conversas. Eles falam de uma rebelião, dizem que tem gente escondendo armas, a mulher da casa dos tecidos. Lídia sorriu ao ouvir seu próprio nome sussurrado entre medos. Sabia que, para eles, ela era apenas uma tecelã, uma viúva que vendia panos e fios. Ninguém imaginava que, sob os rolos de lã e linho, havia algo muito mais perigoso do que espadas, palavras. Timóteo chegou ao anoitecer, com os olhos inchados de cansaço e as mãos sujas de tinta. Trouxe consigo um pedaço de pergaminho enrolado, amarrado com um fio de seda vermelha. Raquel não pôde vir, murmurou, enquanto Lídia desatava o nó com cuidado. Ela está observando os movimentos perto do porto. Diz que os navios do Império estão carregando mais do que grãos. Lídia não respondeu. Desenrolou o pergaminho e leu em silêncio as linhas traçadas à pressa, uma lista de nomes e lugares que, para qualquer outro, seriam inocentes. Para eles, era um mapa de uma resistência que crescia como erva daninha entre as pedras. Eles sabem que algo está acontecendo, disse Timóteo, passando os dedos pelos fios de lã pendurados na parede. Mas não sabem o que. Por que procuram armas onde só há fios? Respondeu Lídia, guardando o pergaminho dentro de um rolo de tecido azul. E procuram traidores onde só há pessoas. Ela serviu-lhe chá de hortelã, quente e doce, enquanto a noite caía sobre a cidade como um manto pesado. Do lado de fora, o som de botas nos paralelepípedos ecoava em intervalos irregulares. Alguém batia às portas, fazendo perguntas. Mas naquela casa, as respostas estavam escondidas entre os fios, costuradas em padrões que só os olhos certos sabiam ler. E se eles vierem aqui? Timóteo não olhava para ela. Seus dedos tremiam levemente ao segurar a xícara. Lídia aproximou-se da janela, afastando a cortina o suficiente para ver a lua cheia, pálida e fria, refletida nas lâminas dos soldados que patrulhavam a praça. Eles já vieram, disse, baixinho. E voltarão. Mas uma coisa eles nunca entenderão: você não prende o vento dentro de uma gaiola. Ela apanhou novelos de lã vermelha da cesta ao lado da lareira e começou a enrolá-lo com calma, como se tecesse não apenas fios, mas também o tempo. Amanhã, continuou, você levará este rolo para a casa de Elias, o oleiro. Diga a ele que a encomenda é para a festa do solstício. Ele saberá o que fazer. Timóteo assentiu, mas seus olhos ainda brilhavam com uma sombra de dúvida. Lídia colocou a mão em seu ombro, sentindo os músculos tensos sob a túnica. Acredite, sussurrou. Mesmo quando tudo parece perdido, a teia continua a ser tecida. E um dia, eles verão que estão presos nela sem nem saber como. Naquela noite, enquanto a cidade dormia inquietamente, Lídia permaneceu acordada, ouvindo o silvo do vento entre as frestas das paredes. Em algum lugar, Raquel observava os navios. Em outro, Elias moldava vasos que nunca seriam usados para água ou vinho. E em cada casa, em cada oficina, em cada coração que ainda batia com esperança, a mesma semente germinava. Porque a aurora não é apenas um nascer do sol. É uma escolha.